Oi pessoal, estamos de volta para a continuação da nossa aula e nós vamos ver agora um pouco mais sobre a evolução da legislação da inspeção de carnes. Então nós vimos que era tudo muito rudimentar, né, como a gente está vendo aqui nessa foto, então era tudo muito assim, sem uma grande preocupação, né, do ponto de vista higiênico-sanitário, mas eram as condições da época, né? Então isso evoluiu e em 1950 foi criada a Lei 1283, chamada de Lei Básica ou Lei Mãe da Inspeção. O que essa lei fez? Ela estabeleceu a obrigatoriedade da fiscalização ou da inspeção sob o ponto de vista industrial e sanitário de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, preparados, transformados, manipulados, recebidos e comercializados no Brasil. Por isso que ela é chamada de Lei Mãe ou Lei Básica. E ela traz esse tanto de verbo aqui, ó, para quê? Justamente para fechar, né? Para a pessoa falar assim, mas não, eu só recebo, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Não, todo mundo vai ter que ter inspeção. Ela foi regulamentada inicialmente, né, pelo decreto 30691 de 1952, que aprovou o RISPOA, né, o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal. Lembrando que o decreto 30691 de 1952, ele está revogado, né? Ele foi revogado e substituído pelo decreto 9013 de 2017, que é o decreto que aprova o RISPOA e que está vigente no Brasil, ok? A execução da Lei 1283, ela foi atribuída aos governos federal, estadual e municipal, né? E foram então criadas as chamadas esferas ou níveis de inspeção. A esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, que são aquelas esferas que nós devemos o quê? Registrar os estabelecimentos de carnes e derivados, tá? Então isso tudo é para a gente entender que esses estabelecimentos, eles têm que estar vinculados. Se o estabelecimento não estiver registrado em um órgão fiscalizador, seja estadual, municipal ou federal, ele é considerado clandestino, ok? Bom, essa lei, ela passou, né, ela foi aprovada em 1950 e, infelizmente, ela não funcionou muito bem. Por quê? Porque as esferas municipal e estadual, a fiscalização ela não era rigorosa, né? Prevaleciam interesses políticos, prevaleciam interesses econômicos, sociais, né? Toda aquela questão política e econômica que vigorava, né, prevalecia sob o ponto de vista da inspeção. Então, em 1971, foi criada a Lei 5.760, né, que é conhecida como Lei da Federalização. O que ela fez? Ela cassou os poderes dos estados e municípios em realizarem a inspeção. E toda a inspeção dos estabelecimentos de carnes e derivados passou a ser o quê? Federal, tá? Aqui a gente vê o frigorífico Anglo, né, em Mendes, no Rio de Janeiro, na década de 1960, e aqui também uma planta, né, instalada no interior de São Paulo, de uma marca de um frigorífico inglês, ok? Então essa lei 5.760, ela cassou esses poderes e toda a inspeção passou a ser realizada pelo governo federal. Até quando, Lara? Até 1989, com a criação da Lei 7.889, que devolveu aos estados e municípios a responsabilidade da inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, permanecendo com o governo federal a competência da inspeção de produtos comercializados em âmbito interestadual e internacional, ok? Então, os produtos fabricados por indústrias, eles permanecem sob o domínio até hoje, né? A inspeção é federal daqueles estabelecimentos, aquelas indústrias que produzem produtos de origem animal e as comercializam entre estados e até exportação. Bom, qual que é a importância da gente conhecer essas esferas da inspeção, né, e a Lei 1283 e as demais leis que regem a inspeção? É justamente, né, você que vai atuar aí na indústria frigorífica, que vai atuar como profissional da indústria de carnes, prestar consultorias a estabelecimentos, é justamente orientar esse proprietário, né, a fazer o registro do seu estabelecimento. Para quê? Para a gente combater isso daqui, que é o abate clandestino, que é o processamento clandestino de carnes. Então, a inspeção de carnes, ela tem um papel muito importante, né? Ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque
Caso ela não seja realizada, é uma questão de saúde pública. A população está exposta a riscos ao consumir carne de animais, né, que teriam que ser condenados, carcaças e carnes que teriam que ser condenadas. Então, o nosso papel enquanto profissionais da indústria de carnes e derivados, seja como RT, seja como médico veterinário, seja como um consultor que vai passar as orientações para o empresário, ou seja como fiscal, né, nas esferas de inspeção municipal, estadual, federal, é justamente isso aqui, ó. Primeiramente a saúde pública, né, e fazer as orientações adequadas, ter o conhecimento da legislação para que a gente possa orientar essas pessoas, esses empresários a registrarem os seus estabelecimentos e cumprirem com as exigências legais. Então, é muito importante que os animais sejam abatidos em estabelecimentos inspecionados. Aqui a gente vê várias fotos, né, de abate clandestino, de carcaça, e fala assim, nossa, mas Lara, isso aqui é muito antigo. Não, não é não. Infelizmente, gente, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo e nós temos uma grande porcentagem da carne bovina, né, quase aí 50%, segundo estimativas dos órgãos oficiais, quase 50% da carne bovina distribuída no Brasil é clandestina. Tá? Então, nós temos dois nichos, os nichos de frigoríficos exportadores, os frigoríficos de mercado interno, mas dadas as dimensões do Brasil e as realidades completamente distintas, né, da região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, não são todas as regiões que são cidades e estados que dispõem de estabelecimentos de abate de forma a atender, né, a toda a população. Então, isso aqui ainda é uma realidade no Brasil, sim. E é importante, né, que a gente oriente as empresas a fazerem o seu registro. Da mesma forma que acontece no bovino, acontece também com a espécie suína, né, o abate clandestino desses animais. E é como eu disse, sempre a gente fazer essa orientação para acabar, né, tentar diminuir aí a estatística do abate clandestino. Então, a inspeção, ela tem como objetivo principal proteger a saúde humana, né, preservar a saúde pública e proteger a saúde humana, coletar dados de natureza econômicos ou técnica e o registro sistemático, a divulgação dos dados dos rebanhos. A partir do momento que aquele estabelecimento ele é registrado, ele é classificado oficialmente, ele está vinculado a um órgão fiscalizador, o órgão fiscalizador tem como ter esses dados aqui, né? Então, quando a gente vê aí as estatísticas relacionadas ao abate de bovino, de suíno, de aves, por que nós temos estatísticas? Porque esses dados foram coletados, né, desses estabelecimentos. E ainda fornecer elementos orientadores para o Serviço de Defesa Sanitária Animal. Claro, eu vou dar as ocorrências sanitárias, quantos animais eu abati que tinham cisticercose, que tinham tuberculose, né, que tinham outras doenças. Então, esse retorno será possível a partir do momento que esse estabelecimento é registrado e esse estabelecimento está vinculado, subordinado a um órgão fiscalizador, com a equipe de inspeção, que vai coletar esses dados e fazer toda a parte, né, legal, a parte documental legal que esse processo exige. Bom, então quais são os órgãos fiscalizadores? Nós temos 3 esferas de inspeção. A inspeção estadual, chamada de SIM, né, Serviço de Inspeção Municipal, desculpa, a inspeção municipal, que é chamada de SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Ela fiscaliza os estabelecimentos que realizam o comércio dos seus produtos dentro do próprio município, né? Então, aqueles estabelecimentos comerciais, industriais, eles terão que estar registrados no SIM. É um serviço prestado pelo município, no caso, a prefeitura. Então, os estabelecimentos registrados no SIM, na inspeção municipal, eles só podem realizar o comércio dentro do próprio município. A outra esfera de inspeção é a inspeção estadual, tá? Ela fiscaliza os estabelecimentos que realizam o comércio de seus produtos dentro do mesmo estado. Então, aquele estabelecimento industrial, né, que produz aí um grande volume de produtos de origem animal, tem que estar vinculado a quem? E vai vender apenas dentro do estado, tem que estar vinculado ao serviço de inspeção estadual. Esse serviço ele é prestado pelo órgão estadual competente, como por exemplo o INMA no estado de Minas Gerais, a ADAB na Bahia, o INDEA em Mato Grosso e por aí vai. O CIF é o Serviço de Inspeção Federal. Ele fiscaliza os estabelecimentos que realizam o comércio de seus produtos dentro do Brasil ou até mesmo fora dele. Então, os estabelecimentos registrados no CIF, eles podem realizar o comércio interestadual e internacional. Lembrando que para um estabelecimento ser exportador,
ele precisa de habilitações específicas, né, dependendo do tipo de mercado, tá? Então não basta ter CIF para você exportar, não. O estabelecimento que tem CIF, ele precisa fazer, né, um cadastro aí especial no Ministério da Agricultura, de acordo com o país ou o mercado que ele vai atender. Então esse serviço é prestado pelo órgão federal, no caso o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então o Ministério da Agricultura, ele vai fiscalizar esses estabelecimentos que realizam comércio interestadual ou internacional. Lembrando que para o internacional, dependendo do tipo de mercado, é preciso uma habilitação especial. Então, como que funciona? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o MAPA, ele tem os chamados CIPOAs, que são os serviços de inspeção de produtos de origem animal, né? Divididos em regiões do Brasil, atendendo as diversas regiões do país, né? Então são vários CIPOAs que estão vinculados diretamente ao Ministério da Agricultura em Brasília, e tem as IFs locais, ou seja, as IFs nos próprios estabelecimentos. Então tudo isso aqui, ó, é uma hierarquia. E a IF, gente, o nosso trabalho qual que é? Quem atua como controle de qualidade, responsabilidade técnica, é justamente o atendimento às legislações, que é o interesse também, claro, do órgão fiscalizador. Aqui poderia ser o IMA, aqui poderia ser a vigilância sanitária do município, né, no caso da inspeção municipal. Então, o nosso trabalho vai ser sempre, claro, nós respondemos para a empresa, né, quem não é fiscal vai responder para a empresa, mas a gente tem que estar alinhado. Eu coloquei isso aqui para quê? Para a gente estar alinhado com o órgão fiscalizador, orientando as empresas com relação às legislações que elas devem seguir, né, para atender, para estar dentro do que é considerado conforme a legislação. Bom, o regulamento, ele foi criado inicialmente pelo Decreto 30691 de 1952, normatizando a produção dos produtos de origem animal, então carnes, ovos, pescados, leite, mel e cera, e ele foi revogado pelo Decreto 9.013, de 29 de março de 2017, ok? Então, o governo é responsável pela verificação do cumprimento da legislação, enquanto a indústria, né, hoje nós temos essa nova visão, não tem mais aquela visão do órgão fiscalizador ficar tomando conta do processo, a indústria ela é responsável pelo processo. O Decreto 9.013 de 2017, ele trouxe isso de forma muito clara, né? O governo ele vai ser responsável apenas pela verificação do cumprimento da legislação e a empresa, a indústria, vai ser responsável pela qualidade do produto. Então, você que é responsável técnico de estabelecimentos de carnes derivados, controle de qualidade, garantia de qualidade, né? Veterinário aí responsável pela produção, a gente nunca pode perder esse foco aqui, ó. Nós trabalhamos para a empresa, né? Mas nós somos responsáveis, junto com a empresa, pela qualidade do produto. E você que é fiscal ou que atua como fiscal aí nas diversas esferas de inspeção, você vai ficar o quê? De olho, atento, se essa empresa ou se essa indústria está cumprindo com os requisitos legais, ok? Bom, aqui só para ilustrar alguns regulamentos, né, como que foi a evolução do regulamento 1915, 1921, né, 1952, até a última versão, a penúltima, aliás, que foi de 2007, e hoje nós temos a versão de 2017, ok? Bom, pessoal, agora para fixação do conteúdo, vamos para uma perguntinha do Na Prática. Você é procurado para prestar consultoria a um empresário que gostaria de investir na área de carnes e está pretendendo abrir um estabelecimento na cidade e está com várias dúvidas. A primeira dúvida é com relação ao registro do estabelecimento no órgão fiscalizador. Se ele faz o registro no órgão municipal, estadual ou federal. Quais as orientações você daria para esse empresário? Então vamos lá, pausem o vídeo que nós já voltamos com a resposta. Bom, então o registro no órgão fiscalizador dependerá do tipo de comércio que o empresário pretende realizar. Então, existem as chamadas esferas ou níveis de inspeção. A esfera federal é se ele vai realizar o comércio interestadual ou internacional. A esfera estadual, se ele vai realizar o comércio intermunicipal. E, por último, a esfera municipal, quando ele realiza o comércio apenas dentro do município. Ok? O importante é avaliar as condições do mercado
para cada esfera e para cada empresa, né? Cada empresa, cada indústria tem a sua realidade, tem a sua capacidade de produção. Então, as indústrias, elas vão verificar a sua capacidade de produção e o tipo de mercado que elas querem atender, ok? Bom, pessoal, com isso nós encerramos mais um bloco e nós voltamos na sequência para dar continuidade à nossa aula.